Luiz Henrique, o nosso Pantera Negra, está convocado para a seleção brasileira, cara. E nós vamos discutir muito os pró e contra para o Botafogo, que terá que ceder o jogador, né? Não escolheu, né? Ceder, o clube pode negar a emprestar o jogador à seleção brasileira, mas existe um motivo pelo qual o Botafogo cedeu o jogador para a CBF. Nós vamos conversar aqui hoje sobre o quanto isso é positivo e negativo para o Botafogo. Então, sejam todos muito bem-vindos ao Botafogo em Foco. Eu sou o Marcos Josa, esse daqui é meu canal, mas ele pode ser um pouco seu também. Basta você se inscrever, ativar as notificações para ficar por dentro de todas as informações do dia a dia do Botafogo. E o Luiz Henrique, o Pantera Negra, que hoje é sem dúvida o jogador mais importante do elenco do Botafogo, é um jogador que vem desequilibrando partidas para o Glorioso e ele pode desfalcar o Botafogo em algumas partidas do Campeonato Brasileiro. Ele é convocado no momento onde ele tem 21 partidas pelo Campeonato Brasileiro pelo Glorioso Botafogo, onde ele marcou 4 gols, né? E deu 3 assistências. Pela Copa Libertadores, né, com o campeonato menor, né, ele tem 8 jogos, desses 8 ele foi 6 vezes titular e tem 2 gols e 1 assistência. Ou seja, é um jogador completamente importante para o elenco do Botafogo e para o esquema de Arthur Jorge. Jogador que no início ali da sua chegada no Botafogo demorou a dar uma engrenada, até pela questão da readaptação ao futebol brasileiro, ao gramado sintético, ao esquema de jogo. O Arthur Jorge tentou utilizar ele muitas das vezes fora da sua posição, utilizava ele como meio atacante, jogando mais pelo meio, caindo muito do lado direito para o centro, né, do meio de campo, e por ali ele acabou não desenvolvendo muito bem o seu futebol, e por isso demorou até mesmo para o Arthur Jorge entender que o local onde o Arthur Jorge melhor desenvolve o seu futebol é jogando pela ponta direita, sendo um extremo direito, né, buscando 1 contra 1 e não pelo meio de campo, que geralmente é muito tumultuado pelo meio campo e a defesa, né, do time adversário. Então, logo de pronto, quando o Arthur Jorge colocou ele como ponta direita, o jogador voltou a ser aquele jogador que foi no início no Fluminense e também pela sua passagem lá pelo Bet, lá na Europa. E aí, nesse momento que ele é um dos principais jogadores do elenco do Botafogo, ele vai ser convocado. E eu vejo muita gente, e eu fui uma dessas também, mas parei para pensar um pouquinho melhor, né, falando que o Botafogo não deveria emprestar, né, liberar o jogador para a CBF pelas questões políticas que o Botafogo tem enfrentado contra a instituição, né, e contra o presidente da instituição. A briga sobre arbitragem, sobre manipulação de resultado, e eu achava que ali naquele momento o Botafogo não deveria ceder o jogador para a CBF por essa questão política. Porém, eu pensei um pouco melhor, né, eu refleti esse período e tentei entender de uma outra maneira a importância do Botafogo ceder não só o Luiz Henrique, mas outros jogadores que possam ser convocados para a seleção brasileira. Uma pelo projeto, né, para que seja importante os outros jogadores que o Botafogo tente contratar, entenda que ele está mais perto de jogar, né, de alcançar uma seleção brasileira estando no Botafogo do que em outro time mediano da Europa, né, como o Betis ou até mesmo o Vitinho, que é o lateral direito que o Botafogo está negociando, está próximo, né, de jogar pelo Glorioso, e a gente fez aqui inclusive uma análise desse jogador. Eu vou deixar no card, no final desse vídeo aqui, a análise desse jogador que provavelmente vai pintar aqui no Botafogo. Você assiste lá, dá essa moral também. Então, quando o jogador está na Europa, num time mediano, né, e ele precisa ter uma exposição melhor para que ele possa ter uma venda futura melhor, ele possa receber mais do seu salário e alcançar o sonho de todo jogador que ia jogar pela seleção do seu país, no caso dos brasileiros, a seleção brasileira, ele precisa escolher um clube que vai disputar títulos, e o Botafogo desde 2023 disputa títulos e está classificado na Libertadores para a próxima fase, né? Escolher um clube que pague em dia, o Botafogo é organizado e paga em dia os seus salários, então não vai ter problema pela questão financeira, e também escolher um clube que dê a ele visibilidade para uma venda futura de volta para a Europa, né? Essa oportunidade de jogar em um grande clube da Europa que o Botafogo tem hoje, e também que dê visibilidade suficiente para ele desenvolver o seu futebol e despontar aí numa seleção brasileira. E o Botafogo emprestando, cedendo jogadores à seleção brasileira, se torna mais atrativo a esses outros jogadores. Então o Vitinho olha, pô, cara, se eu tiver aqui jogando nesse clube aqui da Europa, mas que é bem mediano, jogando Série B da Inglaterra, né?
e eu voltar para o Botafogo, onde é que eu tenho mais chance de alcançar a seleção brasileira? Jogando no Botafogo. Então, o Luiz Henrique, chegando à seleção brasileira, reafirma a importância do projeto do Botafogo, né, de contratar jogadores que podem servir não só para o Campeonato Brasileiro, mas para a seleção brasileira, e que isso se torne frequente, né, por aqui, já que o Botafogo, inclusive, é o clube que mais cedeu jogadores para a Copa do Mundo, né? E essa convocação é a convocação para as eliminatórias para a Copa do Mundo. Então, de repente, o Luiz Henrique jogue a eliminação, né? Vai jogar a eliminação porque ele foi convocado e, de repente, será convocado, se for bem pela seleção, para jogar a Copa do Mundo. Já pensou? Mais um jogador do Glorioso jogando a Copa do Mundo? Então é importante que os jogadores do Botafogo tenham esse avanço profissional de alcançar voos mais altos, como, por exemplo, a seleção brasileira e a seleção de outros países também, como o Gatito joga pelo Paraguai, né, e outros jogadores que são convocados, quem sabe o Baixo também convocado muito em breve, né, e aí isso reforça a importância do projeto e chama a atenção de outros grandes jogadores que estão em dúvida de voltar a jogar no Brasil ou não. E aí, quando eles veem que o Luiz Henrique voltou, né, e logo nos seus primeiros meses de Botafogo foi convocado para a seleção brasileira, isso pode tornar um chamarisco importante para outros grandes jogadores vir jogar aqui no Glorioso. Junto ao Luiz Henrique, né, foi convocado alguns outros jogadores de outros clubes que disputam contratação de outros grandes jogadores também, né? Então, ter esse diferencial de possibilidade de levar um jogador para a Europa nos diversos clubes que o John Textor tem e também levar o jogador à seleção brasileira é um diferencial que faz toda a diferença, né, obviamente, na negociação de novos jogadores. Então, fico feliz do Luiz Henrique ter alcançado a seleção brasileira, esse é o lado positivo. Porém, o lado negativo é que ele pode desfalcar o Botafogo em alguma partida importante na disputa do Campeonato Brasileiro. Mas isso é o ônus, né, de ter essa exposição e o ônus de ter grandes jogadores no seu elenco. Hoje é o Luiz Henrique, amanhã vai ser o Almada, muito provavelmente, né? E por aí vai. Ter grande equipe, ter grandes times, ter grandes jogadores nos seus times tem essa dificuldade de que a qualquer momento a seleção pode convocar o seu jogador. Por exemplo, o Almada foi estrear pelo Botafogo algum tempo depois porque ele estava disputando as Olimpíadas pela seleção da Argentina. E isso faz parte de todo grande clube que tem grandes jogadores no seu elenco. Então, eu queria saber a sua opinião, então fala para mim aqui nos comentários qual é a sua opinião, se o Botafogo acertou em liberar o Pantera Negra para a CBF jogar ali a eliminatória, né, as duas primeiras partidas da eliminatória da Copa do Mundo, ou se você acha que o Botafogo deveria ter feito o jogo duro, não ter liberado o jogador e priorizado aí o Campeonato Brasileiro e as suas demais competições. Eu quero ter essa conversa com você aqui nos comentários, vou responder a todos vocês, vamos dialogar e eu preciso entender também o que vocês pensam e eu trago essas opiniões aqui também no nosso canal em um próximo vídeo. Então, valeu, falou, obrigado por ter vindo até aqui, deixa o seu like, se inscreve no Botafogo em Foco, aqui tem notícias sobre o Botafogo todos os dias.